Aquiles, além de Troia. Entre deuses e homens, poucos nomes ecoam através da eternidade com a força de um trovão como o dele. Ele não era apenas um soldado, era a própria encarnação da guerra, uma força da natureza vestida em bronze. Mas por trás da armadura impenetrável e da lança que nunca errava o alvo, existia um homem atormentado pelo peso de uma escolha impossível. Uma vida longa e esquecida, ou uma morte prematura e a glória eterna. Bem-vindos ao Homem News Domas. Hoje, desvendamos a lenda do maior dos aqueus. Esta é a saga de Aquiles. Ato 1. Herança, o sangue, do destino, o destino de Aquiles. Foi selado antes mesmo de seu primeiro suspiro. Ele não era um homem comum, pois em suas veias corria o sangue da terra e do mar. Seu pai era Peleu, o valoroso rei dos Mirmidões, um mortal de honra inquestionável. Mas foi de sua mãe que veio a grandeza e a maldição. Tétis, a ninfa do mar, uma deusa que carregava uma profecia aterrorizante. O filho que ela gerasse seria, inevitavelmente, mais poderoso que o próprio pai. Tão grande era esse poder que, até Zeus, o rei dos deuses, temeu tocar em Tétis, forçando-a a se casar com um mortal para proteger o seu próprio trono no Olimpo. Assim nasceu Aquiles, metade humano, condenado à morte, metade divino, destinado à grandeza. Mas o amor de sua mãe não aceita a mortalidade. Numa tentativa desesperada de enganar a morte, Tétis levou Requiem, nascido até o submundo, às margens do rio Estige, cujas águas negras tornavam invulnerável tudo o que tocassem. Segurando o pequeno Aquiles pelo calcanhar, sua mãe o mergulhou na correnteza mágica. O corpo do menino tornou-se impenetrável, aço vivo, exceto por um único ponto. Seu calcanhar, protegido pela mão de Tétis, permaneceu seco, humano, imortal. Uma falha que mudaria o curso da história e selaria o destino de Aquiles. Ato 2. Treinamento. A forja do guerreiro. Mas um corpo invulnerável não faz um herói. É a mente e o espírito que guiam a espada. Percebendo a natureza selvagem do filho, Peleu o enviou para o Monte Pelion, para ser educado por Quiron, o mais sábio e justo de todos os centauros. Diferente dos outros heróis que aprendiam apenas a matar, Aquiles foi moldado para ser o homem perfeito. Quiron o ensinou a arte da cura e da medicina, para que ele soubesse o valor da vida que tiraria. Ensinou-lhe a música e a lira, para acalmar a fúria que fervia em seu sangue. Mas acima de tudo preparou-o para o combate. Dizem as lendas que a dieta de Aquiles não era leite ou pão. O centauro o alimentava com entranhas de leões, para lhe dar coragem, e medula de ursos, para lhe dar força bruta. Aos 6 anos ele já caçava javalis a pé, correndo mais rápido que os ventos. Foi lá, nas florestas selvagens, que ele ganhou o epíteto de o de pés ligeiros. Ele não apenas corria, ele fluía pelo campo de batalha como uma tempestade. O menino se foi, e da montanha desceu uma arma viva, pronta para ser desembainhada. Ato 3. As aventuras antes da imortalidade. Muitos pensam que a história de Aquiles começa e termina nas praias de Troia, mas sua lenda foi escrita muito antes. Sabendo que a guerra de Troia significaria a morte do filho, Tétis tentou escandulou mais uma vez. Ela o enviou para a corte do rei Licomedes, na ilha de Esquiro, disfarçado de mulher, entre as filhas do rei. Durante anos, o maior guerreiro da Grécia viveu nas sombras, oculto sob sedas e véus. Mas o destino, assim como a guerra, sempre encontra um caminho. O astuto Odisseu, sabendo que Troia nunca cairia sem Aquiles, arquitetou um plano. Ele se apresentou na corte disfarçado de mercador, oferecendo joias e roupas finas. Mas, entre os tesouros, colocou uma espada e um escudo magníficos. Enquanto as mulheres admiravam as joias, soou-se um clarim de guerra, um falso alarme, ordenado por Odisseu. O instinto falou mais alto que o disfarce. Enquanto as donzelas fugiam gritando, Aquiles largou os véus e empunhou a espada, pronto para o combate. Ali, sua verdadeira natureza foi revelada.
Não havia como fugir. A escolha foi feita. Ele marcharia para a guerra, não por dever, mas porque sua alma exigia o clamor da batalha. Ato 4. Troia e seus conflitos. A fúria de Aquiles. Quando os navios negros chegaram a Troia, Aquiles não era apenas um rei. Era o terror dos troianos. Cidades caíram diante dele. Lirnesso, Tebas, Tênedos. Ele liderava seus mirmidões, não como um general, mas como um deus da guerra descendo à terra. Contudo, o maior conflito de Aquiles não foi contra os troianos, mas contra seu próprio orgulho. Ele era um homem de extremos, capaz de amar profundamente, como amava seu companheiro Patroclo, e capaz de um ódio destrutivo. Quando o rei Agamemnon, em sua arrogância, tomou-lhe sua prisioneira, Briseida, Aquiles não viu apenas um insulto, viu sua honra manchada. Sua, Menes, a fúria cantada por Homero, foi tão grande que ele se retirou da guerra, deixando seus aliados morrerem a centenas. Ele era orgulhoso, obstinado e, por vezes, cruel. Mas foi a dor que o trouxe de volta. A morte de Patroclo, pelas mãos do príncipe Heitor, quebrou algo dentro de Aquiles. A tristeza deu lugar a uma selvageria inumana. Ao retornar ao campo de batalha, ele não lutou, ele massacrou. O rio Escamandro ficou vermelho de sangue e entupido de cadáveres, a ponto de o próprio deus do rio se levantar para combatê-lo. Então, o duelo final. Aquiles contra Heitor. O herói invencível contra o defensor nobre. Quando Aquiles arrastou o corpo de Heitor ao redor das muralhas de Troia, ele não buscava a vitória. Ele buscava preencher o vazio deixado pela perda, provando que, mesmo sendo semideus, a dor humana o consumia por completo. Ato 5. Morte, o calcanhar da história. Dizem que os deuses invejam os homens, porque somos mortais, e qualquer momento pode ser o nosso último. Aquiles viveu cada momento como se fosse uma chama ardente. Ele sabia que Troia seria seu túmulo, e ainda assim, ele invadiu os portões. Mas o destino é irônico. O homem que derrotou exércitos inteiros, que matou o maior herói de Troia, que desafiou rios e reis, não caiu em um duelo glorioso de espadas. Sua morte veio de longe, trazida pela mão de Paris, o príncipe que muitos consideravam covarde. Guiada pela mão vingativa do deus Apolo, a flecha voou pelo caos da batalha. Ela não buscou o peito, nem a cabeça. Ela encontrou o único vestígio de mortalidade que restava naquele corpo perfeito: o calcanhar. Aquele mesmo ponto onde anos antes a mão de sua mãe o segurara. O calcanhar. Aquiles caiu. O invulnerável sangrou. Ele morreu como viveu, no centro da tempestade, jovem e belo, cumprindo a profecia. Ele escolheu a glória em vez da vida longa. E hoje, milhares de anos depois, nós ainda pronunciamos seu nome. No fim, Tétis estava certa. O filho superou o pai, e o homem superou a morte, tornando-se eterno na memória da humanidade. Se você gostou de mergulhar na história do maior dos guerreiros, inscreva-se no Omnius Domas. A história é feita de lendas, e nós estamos aqui para contá-las. Até a próxima jornada.